Você sabia que existem vários tipos de demônios que ficam atacando as pessoas e que nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é contra as forças tenebrosas, principados, potestades deste mundo? Veja bem, em Efésios 6, do 11 ao 13, diz assim: Amados irmãos, revesti-vos, pois, das armaduras de Deus, para que possais estar firmes nos dias das adversidades, para que você possa estar lutando contra todos os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Tomai, pois, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça. Calço vossos pés com a preparação do evangelho da paz, para que possais estar firmes. Tomais todos, revestir todos contra as astutas ciladas do diabo e estejais firmes. Amados irmãos, veja bem, a Bíblia diz que o inferno, ele é super organizado, mas não é que ele que criou, o diabo criou. Tudo que Deus cria, o diabo vai lá e copia. Então, existe também uma hierarquia no inferno. Assim como existe uma hierarquia no céu, existe também no inferno. Nossa luta, ela não é contra as pessoas. O inimigo, às vezes, tenta colocar nas nossas vidas sentimento de mágoa, vingança no nosso coração, a gente ficar com raiva da pessoa. Então, existem demônios que têm mais poderes, tem demônios que têm menos poderes do que outros. Nós vamos falar sobre os 4 principais. O primeiro deles são os principados. Eles são os maiores demônios. Eles atuam nas nações. Então, existem nações que são mais abençoadas que outras, são mais tranquilas que outras. Existem nações que têm fácil acesso, outras com difícil acesso. Então, tudo isso depende do principado que está atuando em cada nação. Assim como Israel tem a nação e tem o arcanjo Miguel, que defende, o Brasil também tem o principado, principalmente contra a idolatria, que nosso país, infelizmente, é um país idólatra. Então, nós temos também anjos, príncipes de Deus, que atuam para nos proteger e nos guardar. Então, os principados são demônios que atuam sobre as nações. Eles são os maiores, mais perigosos, mas não são invencíveis. Em segundo lugar, nós temos as potestades, que estão, como está escrito também no livro de Efésios, são pessoas grandes, influenciadoras. São pessoas, por exemplo, políticas, comunicadores, televisões, filmes, artes. Só que existem anjos na mesma dimensão para contender. Então a gente tem que ter cuidado com o que absorve. Às vezes uma fala de uma palestra, a gente absorve aquilo e vai deixando de acreditar em Deus, vai acreditando mais no homem do que na própria Bíblia, na palavra de Deus. Às vezes a gente assiste um filme e a gente se envolve naquele filme e começa a agir de acordo com aquele filme, com aquela novela, com a fala de um político, e vai esquecendo a palavra de Deus e vai se esfriando. Então, cuidado com as potestades. São pessoas influenciadoras. E se você é uma pessoa influenciadora, cuidado para não ser influenciado para o diabo. Influência para o bem. Seja influência de Deus. Existem os dominadores do mundo, nas regiões celestiais, tenebrosos. São demônios de poder de governo. Eles governam cidades, eles governam bairros. Não existe bairros, às vezes, mais violentos que outros. Depende dos demônios, dos dominadores daquele lugar. Você não já viu falar assim que existe bairro que é mais fácil de evangelizar, outro mais difícil de entrar? Tem bairros que pessoas não querem nem entrar porque é violento demais. Então, são dominadores, são demônios. Não adianta você chegar lá e brigar com aquela pessoa, reclamar, porque a Bíblia diz que tem casta de demônios que só são vencidas com jejum e oração. Então, as armas estão nas nossas mãos. E tem a quarta
e última hierarquia, que são os demônios comuns, que existem vários tipos de demônio, que ele entra na pessoa, né? Ele entra numa família, eles são escravocratas. Eles escravizam as pessoas, às vezes no vício, na droga, no álcool, no fumo, na prostituição, na mentira, na fofoca, na contenda. Então são espíritos malignos, são demônios comuns, que são todos os dias, todos os momentos a gente pode ver. Agora, qual é o nosso papel com relação a esses demônios? Não adianta você ficar lutando contra as pessoas. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos revestir da armadura de Deus, para que possamos estar firmes nos dias das adversidades e possamos vencer todos os demônios, todos os levantes contra nossas vidas e as vidas do nosso próximo. Deus, ele quer nos dar a vitória, tá? Mas nós temos que lutar com as armas que o Senhor nos dá, porque essas armas estão nas nossas mãos. Então, a primeira arma é vestir da armadura de Deus. Segundo, não dê lugar ao diabo na sua vida. Obedeça a Deus. Então, nosso papel é fazer aquele lugar que era um lugar diabólico, fazer uma habitação de Deus. Nós podemos transformar vidas, nós podemos transformar lugares. Ao invés daquele lugar viver atribulado, cheio de problemas, cheio de mentira, cheio de contenda, cheio de briga, cheio de confusão, cheio de malícia, de maldade, você tem capacidade, você tem poder de transformar aquele lugar em lugar de Deus, em lugar de bênção. E para isso nós temos que orar, nós temos que amar nossos inimigos, temos que perdoar e obedecer a Deus. A Bíblia diz que quando nós obedecemos a Deus, nós resistimos ao diabo. Resistir quer dizer expulsa o diabo e ele foge de nós. Por 7 caminhos ele fugirá. Então, sujeite-se a Deus, é obedecer o Senhor, resistindo o diabo, dizendo não, e ele fugirá de você. E a Bíblia diz também que não há luta, não é nossa, a força não é nossa. Dependa sempre de Deus. Amém? E a Bíblia também diz que agindo Deus, quem impedirá? Então, lute com suas armas e não com as pessoas. E vença todo o principado, potestade, dominadores do mundo e todo e qualquer casta de demônio. Você tem autoridade e as armas estão na sua mão. Obedeça a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.